Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Power Apps e chegamos à aula que eu comentei anteriormente. Nós vamos fazer a criação de uma página inicial totalmente nova no nosso aplicativo. Você vai aprender como manipular uma página em branco e a partir dessa página nós vamos colocar alguns controles e vou mostrar mais alguns comandos do PowerFX. Antes de começarmos, não esqueça, clique em curtir, compartilhe esse vídeo e deixe aí o seu recado. O que você está achando dessa playlist de Power Apps? Vamos lá? Vamos começar? Já estou iniciando o Power Apps e nós vamos carregar o nosso aplicativo. Enquanto ele está carregando, uma informação. Na aula passada você percebeu que quando eu estava atribuindo um controle, o tamanho de dimensionamento de um controle, usando o nome de outro controle da tela, você percebeu que eu estava dando erro e ele não estava respeitando. E aí me chamaram a atenção no comentário do vídeo que eu estava fazendo a mudança de uma propriedade de um objeto errado. E realmente isso acontece com bastante frequência, tá? Você vai perceber que conforme você vai mudando os componentes na tela, ele vai mudando o componente ativo, então necessariamente aquilo que nós estamos vendo aqui na caixa, sem que você perceba, pode ter sido um controle alterado. E aí nós mudamos a propriedade sem muita efetividade. Então o que aconteceu, eu vou tentar prestar bastante atenção nesse processo daqui para frente. Vamos lá. Nossas 3 telas estão prontas. Para você adicionar uma nova tela, você vai clicar na parte superior da tela, aqui à esquerda, no modo de exibição de árvore, no botão Nova Tela. Vamos clicar sobre ela e temos algumas telas que você pode adicionar. Uma página em branco, uma página rolável, lista, formulário, são tipos de tela que você pode gerenciar registros. Telas de êxito, telas de tutorial, e-mail, pessoas, reunião, calendário. Então note que há diversos itens diferentes que você pode alterar. Muito bem, nós vamos criar uma página em branco, então clicando sobre o modelo em branco, uma nova página vai ser adicionada. Na parte inferior da tela, ela seria a 4ª página do nosso aplicativo. Clicando nas reticências, você pode então escolher o comando renomear e vamos chamá-la de TL_inicial, será a nossa tela inicial. Você tem 2 possibilidades de reorganização. Você pode mover esta página para cima, para fazer com que ela se torne a primeira página do aplicativo. Lembre-se, regra importante do Power Apps, a primeira tela sempre vai ser executada quando você publicar e executar o aplicativo. Ou você pode deixar a sua página na parte de baixo mesmo como ela foi criada. Particularmente eu gosto de usar a tela sempre na ordem em que eu vou elaborar, então eu trago a tela inicial sempre para primeiro. Em todo caso, você tem uma propriedade no Power Apps. Se nós clicarmos aqui em app, você tem essa propriedade chamada de Start Screen. Start Screen é a tela de início da sua aplicação quando você executá-la depois de publicada. Então você pode clicar na barra de fórmulas e escolher TL_inicial e você vai ter certeza que independente da posição que a sua tela esteja, a tela inicial sempre vai ser a Start Screen ou a tela inicial do seu aplicativo. Com isso, nós já definimos então que a nossa página inicial vai ser a tela inicial. Perfeito. Vou aumentar um pouco o zoom e agora nós vamos criar uma página inicial. A primeira coisa que nós vamos fazer é inserir um rótulo de texto. Esse rótulo de texto ele vai ficar aqui na parte superior para mostrar uma mensagem de boas-vindas para o usuário. Então eu vou reduzir um pouco a altura e no lugar do texto nós vamos trocar. Nós vamos colocar entre aspas simples a palavra olá, vírgula. Vou fechar aspas. E eu gostaria de concatenar o nome do usuário. Há uma propriedade no PowerFX, uma instrução chamada de user. Então, se você usar a propriedade user, ponto, você vai ver algumas propriedades do objeto ou do usuário que está logado no ambiente do Power Apps. User, abrir e fechar parênteses, ponto, traz as suas propriedades. Então, eu quero trazer o nome do usuário. Quando clicamos na propriedade Full Name, você vai ver na sua caixa de texto, no seu rótulo de texto, que o nome do usuário já está sendo apresentado. Agora, eu posso concatenar novamente com um e-comercial, com uma exclamação, por exemplo, como se fosse uma mensagem de boas-vindas. Essa propriedade de texto, ela permite que você mescle as suas funções do PowerFX com texto simples, simplesmente concatenando esse texto com a instrução. Agora vamos lá, vamos deixar isso assim por enquanto. Eu gostaria de preencher aqui uma cor na tela de fundo. E nós temos uma cor azul que é utilizada em todos os nossos itens, nos retângulos da vida das nossas telas. Então quando clicamos sobre um retângulo,
você vai ver a cor de preenchimento aqui. Então eu vou usar a opção personalizar e vou copiar esse código hexadecimal. É bem simples, 003366. Para que eu possa, na minha tela inicial, clicando sobre a tela, fazer o preenchimento dessa cor no mesmo tom. Em personalizar, vou colar esse hexadecimal para manter um padrão de cores do meu aplicativo. Dessa forma, no meu rótulo de texto, eu posso agora voltar nas propriedades e alterar a sua cor para a cor branca. Vamos trazer aqui a cor branca para dar um contraste. Você pode também trocar a fonte. Lembre-se que você tem os comandos de formatação na parte superior da tela. Sempre que precisar, faça as alterações necessárias. Eu vou clicar agora sobre esse item, vou copiar o nosso rótulo de texto e vou colar na própria página. Nós vamos usar esse segundo componente como um título do nosso aplicativo. Para facilitar, eu já vou clicar aqui no label e já vou renomeá-lo LBL, label, nome, usuário da tela inicial. A mesma coisa com esse label que acabamos de colar. Então vai ser LBL, título, app, da tela inicial. Nós vamos então centralizar os dados. Usando a propriedade de alinhamento de texto, vamos centralizar a fonte e vamos aumentar bem o seu tamanho. Vamos colocar aqui 50. Vamos aumentar a altura e agora podemos trocar o nome desse aplicativo. Trocando a propriedade text dele para participantes da palestra. Lembrando que como texto nós precisamos colocar isso entre aspas. Pressionei aqui um Enter, não precisava. Agora vou aumentar um pouco o tamanho e vou trocar a fonte. Eu gosto de usar as fontes do tipo Light. Vou usar a Lato Light. Gostaria também de colocar uma foto, uma imagem do participante. Eu vou até fazer aqui o inverso. Nós vamos colocar a cor de preenchimento desta faixa, desse rótulo de texto como branco. E a cor da fonte, nós vamos usar a mesma propriedade, a mesma cor do nosso aplicativo padrão. Clicando na fonte, personalizar, 003366. Agora sim vamos manter mais ou menos aí a tonalidade de cores do nosso app. Para inserir uma imagem na tela inicial do seu aplicativo, você pode clicar em inserir. Nós temos aqui um item chamado de mídia e dentro dela você tem a opção imagem. Na parte de cima você pode perceber que nós não temos a imagem, então nós temos que localizar dentro da sua categoria. Ao clicar sobre imagem, um novo controle vai ser exibido. Essa imagem que você está vendo aqui no fundo, que parece o desenho de uma montanha com o sol, nada mais é do que uma imagem chamada de Sample Image, que é dada pelo próprio aplicativo do Power Apps. Você pode colocar a imagem que quiser. E como vimos anteriormente, na propriedade Image, podemos usar a instrução do PowerFX User. Abrir e fechar parênteses, ponto, e agora nós podemos trazer a propriedade Image, que é a imagem do usuário. Note que essa imagem é a mesma que está aqui na sua conta do Power Apps. Então toda vez que um usuário acessar o aplicativo, a foto dele, se houver no cadastro do 365, vai ser exibida. Rolando a tela aqui para baixo, você vai ver que nós temos bordas e nós vamos ativar essa borda com a espessura de 3 pontos. Vou deixar a borda na cor branca para dar um destaque. Podemos até aumentar um pouco mais. Eu vou clicar sobre a espessura e vou aumentar para tamanho 5. Essa imagem, eu gostaria que ela fosse redonda, ela está retangular. Então, procurando uma propriedade chamada raio da borda, nós vamos aumentar esse raio da borda para o valor de 180. E você vai ver que a imagem vai ficar arredondada. Você pode simplesmente agora ajustar as propriedades, só que veja só, conforme arrastamos o dimensionamento, a nossa imagem ela perde um pouco da sua precisão do arredondamento. Então, se você mantiver a tecla Ctrl, deixa eu ver se é Ctrl, não. Se você mantiver a tecla Shift pressionada, você vai dimensionar corretamente a imagem sem perder as suas características. Então, você vai tornar a sua imagem, né, um tamanho proporcionalmente bom e vai trazê-la para cá, para que ela fique sobre a sua faixa do título. Não se preocupe com o texto que nós já vamos ajustá-lo. Esse controle vai se chamar IMG _ usuário da tela inicial.
nós já temos uma propriedade. E quando nós mudamos o nome desse objeto, não se preocupe, pois ele vai sumir a sua imagem. Isso é um bugzinho que o Power Apps tem. Normalmente, se você trocar de tela, você vai conseguir fazer a imagem voltar. Agora, nós já estamos preparados para poder fazer o ajuste do texto. Essa imagem, ela tem duas propriedades que me interessam. Primeiro, se nós olharmos para a posição X dessa imagem, você vai perceber que ele tem 27 como valor. 27 é a distância em pixels da esquerda até a posição onde a imagem está. Então eu gostaria de aproveitar esse número 27 e também uma outra propriedade chamada de Width, que é a propriedade do tamanho da imagem, 147. O meu texto, eu quero que esse texto fique automático. Conforme eu for andando com a imagem, esse texto tem que se ajustar automaticamente. Você já vai entender o processo que eu estou falando. Lembra-se da propriedade padding left? Nós vamos usar a propriedade padding left da minha caixa de texto, do meu rótulo de texto, e ao invés de 5, nós vamos substituir aqui pela propriedade img usuário tela inicial.x. Pronto. Quando eu faço isso, ele já faz um deslocamento do meu texto. Como você pode perceber, o texto desapareceu um pouquinho. Só que é insuficiente só o X para a minha imagem se deslocar. Por isso, eu vou somar isso novamente com a imagem do usuário da tela inicial, propriedade width. Somando o tamanho com a posição X, o meu texto sempre vai começar na borda. E eu gosto de dar um desconto aqui, colocando mais uma tolerânciazinha. Eu vou somar mais 25, vamos ver se fica muito. 25 é muito. Então eu vou somar mais 15. Apenas para que o texto dê uma deslocada, uma leve deslocada para a direita. Conforme agora você move a sua imagem, você vai ver que o seu texto vai se ajustando automaticamente. Então você não tem que ficar fazendo ajustes toda vez que você fizer algum tipo de alteração no posicionamento da sua imagem. Conforme você pode perceber, o texto está ficando correto. Muito bem, participantes da palestra é o título. Você pode colocar ícones também para representar o seu aplicativo. Então, se nós clicarmos em inserir, ao invés de procurar os ícones, você pode também digitar o nome deles. Nós vamos usar aqui a pesquisa, vamos colocar user. Não tem. Vamos procurar usuários. Não tem. Pessoas. E pessoas nós vamos encontrar. Ao clicar sobre pessoas, o ícone de pessoas vai ser adicionado na tela. Você pode então aumentar esse ícone e trocar a sua propriedade de cor, colocando a cor branca para dar destaque também na tela. Então eu tenho aqui o ícone de pessoas, eu tenho o título do meu aplicativo, está faltando somente um botão, o botão para iniciar o processo. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui o nosso ícone, pronto. Na parte inferior da tela nós vamos colocar um botão para poder carregar a nossa primeira tela, que não é a inicial, a tela de consulta. Vamos usar o comando inserir e você vai clicar em botão. Um botão vai ser adicionado na parte superior. Arraste para o lado, para baixo, e vamos trocar a propriedade desse botão. Primeiro, a cor do botão vai mudar, vai ser branco, e eu vou trocar a cor da fonte para o azul que nós estávamos utilizando, 003366. O texto do botão também pode ser alterado, então nós vamos primeiro clicar aqui e trocar o seu nome, que vai ser BT, de botão, tela, consulta. E o texto que está nele nós vamos corrigir também. Nas suas propriedades, nós vamos corrigir para iniciar. Perceba que o nosso botão, quando executamos o nosso aplicativo, ele não tem uma funcionalidade ainda. Se nós clicarmos sobre ele, veja só, nada acontece. Então nós precisamos usar comandos do PowerFX para poder automatizar os elementos da nossa tela. Para fazer essa ação, lembre-se, todo botão ele tem uma propriedade chamada de onSelect que chama uma ação. E por padrão ela está como false. Nós vamos usar então o comando navigate. Navigate, abra parênteses. Nós vamos navegar para a nossa tela de consulta, vírgula, e aí, vírgula não, ponto e vírgula, e depois nós vamos usar o Screen Transition Fade, para que ele possa dar uma pequena animação de fade na troca de tela.
Se agora nós executarmos essa nossa aplicação e clicarmos sobre o botão iniciar, você vai perceber que ele vai ele vai navegar para a página de destino. A única coisa que precisamos fazer é incluir nas nossas telas agora um botão para voltar para a tela inicial. Porque se nós formos para uma página como essa, eu não consigo mais voltar para a página inicial. Nós vamos salvar a nossa aplicação antes de continuarmos. Então você vai clicar sobre o botão salvar. Veja que antes de executar ele já salvou automaticamente. Olhando as propriedades do nosso objeto, eu vou apenas trocar o nome para ícone da tela inicial. Nenhuma outra imagem ou outro objeto precisa que seja renomeado, então agora eu já posso me preocupar com as outras telas. Clicando sobre a tela de consulta, nós vamos adicionar um ícone na parte superior da tela, nós temos espaço para isso. Você vai clicar em inserir, e agora nós temos um ícone que nós vamos procurar chamado de página inicial. Você vai adicionar esse ícone página inicial. Pode arrastá-lo para a sua barra. E nós vamos deixá-lo formatado com o padrão dos outros botões também. Vamos trazer aqui um pouco. Vamos aumentar o zoom para facilitar o seu encaixe. Pronto, centralizado. E agora só vou trocar a sua cor, colocando branco. Da mesma forma que nós temos uma ação para o objeto, podemos também colocar uma ação nesse botão. E aqui a borda, deixe-me ver, não, está tudo certo. Vamos deixar aqui essa nossa propriedade assim mesmo. Borda e destaque não precisa, não tem nada, espessura, tudo certo. Para fazer com que esse ícone funcione, lembre-se, na propriedade onSelect, nós vamos trocar o false pelo navigate. Então, navigate, vou colocar aqui parênteses para navegar pela nossa tela inicial, ponto e vírgula. E aqui nós vamos usar o Screen Transition Fade. Vamos colocar aqui um Fade para voltar para a tela inicial. Feito esse ajuste, eu posso agora copiar esse ícone, posso selecionar a minha próxima página de detalhes e colar também na minha barra inicial. Vou reduzir aqui o detalhes, vou selecionar a tela de edição e vou colar na tela de edição. Com isso nós terminamos a criação do botão para voltar. Você pode reorganizar os ícones na tela, colocar esses botões na parte de baixo também, então você pode usar a sua criatividade no processo. Clique sobre salvar. Assim que clicamos em salvar, o nosso aplicativo está pronto. E um detalhe, veja que nós estamos na nossa tela de edição. Se você clicar em executar, no ambiente de desenvolvimento, você sempre vai começar pela tela que está selecionada. Então, somente quando você publica o seu aplicativo é que ele vai começar a rodar sempre a partir da tela inicial. Então, agora, você pode clicar sobre o botão iniciar e você vai perceber que nós vamos para a página da consulta. Posso voltar para a tela inicial. Se eu quiser clicar sobre um registro, nós vamos para a tela de detalhes. E ao clicar no ícone na parte superior, voltamos para a tela inicial. Então, sempre que você fizer alterações no seu aplicativo, faça testes em todas as telas, para ver se a ação esperada é aquela que você quer. Como você pode perceber, o ícone também é clicável, mas veja que ele não tem nenhuma ação. Você até poderia colocar a ação do onSelect nele também. Assim, o aplicativo, o usuário, se clicar no ícone ou clicar no botão iniciar, vai ter a mesma ação, que é, usando o comando navigate, nós vamos navegar para a tela de consulta, ponto e vírgula, no Screen Transition, que é a nossa ação, nós vamos utilizar o Fade. Depois você pode inclusive testar as outras transições. E um detalhe que nós vamos ver no futuro, se você digitar mais um ponto e vírgula, você vai ver a palavra contexto no Navigate. A instrução Navigate ela serve também para que você possa passar variáveis de uma tela para outra usando o contexto de página. Salve a sua aplicação e, depois de testado, nós concluímos esse nosso aplicativo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre compartilhamento e vamos falar também sobre como você pode fazer a publicação do seu app. Parabéns pela conclusão de mais uma aula do curso de Power Apps. Essa já é a nossa 8ª aula. Antes de terminarmos, quero dar aquela dica para você, para facilitar a sua vida de estudos com as minhas aulas aqui no portal no YouTube. Eu criei uma página no Power BI que pode ser utilizada por você para poder estudar. Então você vai clicar numa aba qualquer do navegador
e vai digitar bit.ly/trovatopbi. Ao pressionar o Enter, você será redirecionado para um relatório do Power BI que eu criei para facilitar os seus estudos. Aqui você vai encontrar praticamente todas as aulas que eu tenho no YouTube com os links para as aulas. Esse é um processo gradativo que eu estou fazendo de subir as aulas conforme elas vão sendo produzidas e também as antigas, porque são mais de 1.150 aulas, é difícil dar manutenção em tudo. Então você vai clicar aqui em vídeos e vai ter acesso a todos os vídeos do canal. Por enquanto, 984 vídeos disponíveis. Para estudar essa playlist de Power Apps, basta selecionar na categoria Power Apps e você vai ver todas as aulas aqui em ordem, desde a primeira até a última aula que nós vamos publicar. Para você que gosta de Python, não se esqueça, há uma playlist paralela de Python também que eu estou gravando e as aulas estão sendo publicadas todo domingo e mais uma infinidade de aulas que você pode utilizar aí no seu dia a dia. Então crie a ferramenta para facilitar os seus estudos. E não se esqueça que além delas, você também tem o meu portal de treinamentos com cursos com certificado. Em breve, esse curso de Power Apps, um curso de Power Automate e outros aplicativos também serão tratados com cursos lá no meu portal. Espero que tenha gostado dessa aula, espero que o Power Apps esteja sendo uma ótima forma de você ver e aprender algo novo. E nos vemos então no nosso próximo encontro, onde nós vamos fazer a publicação do nosso app. Grande abraço, até lá!